Aos poucos, via se transformar num corpo, uma espécie de levitação cujo objetivo único consistia em me inflamar. Era como se soubesse exatamente o que fazer, o que falar, de que maneira pronunciar. A mulher a quem eu temia e amava havia voltado. A mulher dentro de todas as mulheres. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Chimorens, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar sobre um livro nacional contemporâneo surpreendente, ousado e autêntico. Já dou aqui os meus avisos iniciais que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações, deixa aí o seu like porque o seu like me ajuda muito a crescer aqui no canal e a engrandecer essa comunidade literária. E antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero deixar um recado do nosso novo patrocinador, que é a Editora Devaneios. A Editora Devaneios é uma editora diferente de tudo que você já viu, cujo lema é igualdade, transparência e justiça. Eles já estão recebendo originais e também estão vendendo um espaço em seus livros para que você faça sua propaganda por um preço bem acessível. Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui o e-mail deles e também vou deixar outros meios de contato da editora. Lembrando que são impressos 1000 livros todos os meses. Agora, vamos para o vídeo de hoje. O nacional contemporâneo que eu vou falar aqui hoje é 3 Noites com Maria Eugênia, de autoria de Vanessa Teodoro Trajano. Eu já falei de outro livro dessa autora aqui no canal, que é Ela Não É Mulher para Casar. Eu vou deixar o link na caixa de descrição do vídeo. E hoje eu vou falar desse livro incrível que foi o seu mais recente lançamento. Eu já começo pontuando que a Vanessa tem uma escrita, ao mesmo tempo que é crua, é poética, é visceral, é diferente, é uma linguagem linda. Ao mesmo tempo é uma linguagem rebuscada, mas uma linguagem que também não compromete o entendimento do texto. Sou simplesmente encantada por sua prosa, acho ela simplesmente magnífica. Esse livro, 3 Noites com Maria Eugênia, é um livro erótico que é um tema que a autora gosta de falar, que é um tema que a autora se aprofunda, assim como Ela Não É Mulher para Casar e suas outras publicações. Se eu não me engano, ela tem mais de 20 publicações e esse da Maria Eugênia não foi diferente. E esse livro também, ele foi escrito, ele foi construído de uma maneira bem diferente. O livro consiste em contos, só que todos os contos contêm a mesma personagem, a mesma protagonista, que é Maria Eugênia, com exceção de 3 contos que não são narrados por Maria Eugênia, que são justamente os contos que revelam as 3 Noites com Maria Eugênia. Essas 3 noites com Maria Eugênia, esses contos que revelam essas 3 noites cruciais, são narradas por homens em que ela passou a noite com quem ela esteve ao longo de sua trajetória. Inclusive, quando o livro fala das noites, primeira noite, segunda noite, terceira noite, ele abre de um jeito bem diferente, de forma a fazer a gente entender nitidamente que já é um outro personagem narrando, que a Maria Eugênia está em cena, mas que não é ela que está assumindo a narrativa. E isso é muito interessante, porque a gente tem a visão dela diante de muitas circunstâncias, diante dos fatos, e também tem a impressão dos homens com quem ela ficou. E outra coisa excepcional nesse livro é que cada noite, narrada por um rapaz diferente, retrata um momento diferente da vida dela. A gente acompanha, por meio de todos os contos, incluindo as noites e os contos que ela narra, toda a trajetória dela, desde quando ela tá no auge da juventude, até quando ela já tá num amadurecimento, quando ela já tá casada, quando ela já tá em outra sintonia, em outra frequência. Então a gente acompanha a Maria Eugênia em
várias circunstâncias da vida, e isso faz com que a gente entenda a personagem, entenda bem a sua essência, e mais do que isso, a gente entende também toda a essência feminina em sua plenitude. Outra coisa que destaca muito na escrita da Vanessa Teodoro Trajano não é apenas o conteúdo erótico. Isso eu inclusive falei no vídeo Ela Não É Mulher Pra Casar, mas eu vou ressaltar aqui de novo, porque não se trata simplesmente do erotismo cru, só do erotismo, só cenas de relações íntimas. Não. Ela vê nisso uma questão existencial muito grande. Ela vê isso uma forma filosófica de denotar um pouco da essência da pessoa, da personalidade da pessoa. Porque, afinal de contas, pela minha interpretação, a forma na qual a gente encara a questão da sexualidade revela muito sobre a gente. E acho que Vanessa tenta trazer na sua escrita toda essa questão envolvida. Então não se tratam simplesmente de contos de entretenimento, mas que causam reflexões acerca de toda uma sociedade, principalmente da questão feminina e principalmente em como a mulher está inserida nesse meio. Não só em como ela está inserida, mas o que ela representa nesse meio e o que esse meio, essa questão da sexualidade representa no geral para a sociedade. Eu vejo Maria Eugênia como uma personagem anti-heroína, porque ela não tem receio em expor alguns dos seus defeitos, alguns erros que cometeu, e ao mesmo tempo ela é uma mulher cheia de autoestima, então ela também não se envergonha, não receia em expor as suas qualidades. Trata-se de uma mulher autêntica e, mais do que tudo, livre. E talvez essa liberdade de Maria Eugênia incomode muitas pessoas, porque a figura da mulher livre, da mulher autêntica, da mulher que faz o que bem deseja da sua vida, ainda é incômodo para alguns olhares, principalmente quando a gente pensa naqueles olhares mais conservadores. E nessa questão, Vanessa atinge bem no estilhaço da alma, revelando certos tabus que a gente imaginava que não existiam, mas que ainda existem e que, de certa forma, precisam ser rompidos. Nos primeiros contos antes da primeira noite, a Maria Eugênia está numa fase muito de autodescoberta, está numa fase em que ela quer realmente experimentar novas coisas, está numa fase em que ela realmente faz até alguns experimentos para saber como é que funciona a personalidade masculina, e isso tudo é muito interessante. Alguns contos a gente chega até a dar uma certa risada, porque ela é realmente uma mulher que parece não temer nada, que assim tá se conhecendo, tá se descobrindo. O primeiro conto, inclusive, ela conta de um rompimento que ela teve e que foi a partir desse sofrimento que ela teve após esse término, em que ela se olhou no espelho e viu que ela é muito mais do que aquilo, que ela vai além de só aquele relacionamento, que ela vai além daquele sofrimento, que ela se reconhece como uma mulher belíssima e que pode tudo o que quer. Vou falar um pouquinho também de cada noite. A primeira noite, de certa forma, ela retrata como o machismo também machuca a figura masculina. E a gente vai perceber isso quando você for ler esse livro lindo, você vai entender como o machismo também afeta os homens. Então, isso que eu achei muito interessante. Então, a partir dessa primeira noite que o homem narra, a gente já vê ela entrando em outro momento da vida, em outra fase da vida, em que ela ainda é jovem, mas que ela já tá, vamos dizer assim, um pouco mais centrada e com algumas questões existenciais. Ela se descobre também uma mulher com ansiedade, uma mulher que precisa fazer terapia para se descobrir certas coisas dentro dela e muitas outras questões que englobam a psique humana. Porque Maria Eugênia é uma personagem com sexualidade aflorada, mas é uma mulher comum como todas as outras, que tem problemas, que tem angústias, que tem tristezas, que tem lembranças,
boas, que tem más lembranças, que tem boas lembranças. A diferença é justamente a sua autenticidade. Um conto que eu particularmente gostei bastante é um conto que se chama Humanista, em que ela entra numa questão existencial muito profunda, que é quando ela começa a frequentar o psicólogo. E esse conto, ele tem algumas nuances do erotismo, mas ele não é focado nisso, assim como muitos dos contos desse livro. Ele é muito mais centralizado nas questões das suas emoções e como tudo na nossa vida, ela deixa a entender que várias coisas da nossa vida estão sim conectadas, entremeadas, pode ser menos ou mais, ou ainda inconscientemente, a nossa sexualidade. E nesse conto ela fala de uma maneira que ela estava tratando isso na terapia e conheceu um psicólogo. E a relação dos dois se constrói de uma forma inusitada e muito diferente. Inclusive, esse capítulo, na minha interpretação como leitora, ele já abre de um jeito bem diferente, ele já abre de um jeito em que a gente consegue sentir a angústia dela e um pouco de tristeza. E isso foi após o conto da segunda noite. A segunda noite é interessante porque foi narrada por um homem que é mais novo que ela. Ele tinha 18, ela tinha 23. Ele fala assim o quanto ele era encantado por ela e fala também de muitos atributos que Maria Eugênia tinha. E nessa fase da vida, a Maria Eugênia já estava casada. Então, a gente já adentra em uma fase completamente diferente dos contos que a gente leu antes da primeira noite. E nessa fase, gente, tem um conto que eu quero destacar aqui, que se chama Fred e Eu, que de certa forma revela um pouco dessa questão do etarismo. Porque o que aconteceu, assim, o que acontece nesse conto? Ela é uma professora e um aluno se apaixona por ela. E a Maria Eugênia revela que, ao mesmo tempo que isso não era uma coisa do ponto de vista ético, aluno-professor, mas ao mesmo tempo ela revela que gostava da forma como esse aluno a observava e como esse aluno a contemplava. Nesse conto, nessa fase, Maria Eugênia começa a revelar um certo complexo na questão de idade. Ela já está casada e ela se questiona se o marido dela observa as mulheres com o mesmo olhar que aquele aluno, que é o Fred, a observa. Então, de certa forma, ela revela que gosta de ser admirada por aquele aluno, embora deixa claro para ele que não há a menor possibilidade deles construírem qualquer tipo de relação. Porém, é inevitável o êxtase que ela sente em saber que ela é uma mulher admirada, em que ela é uma mulher desejada. E eu tenho a impressão que todas as mulheres vão se identificar com esse conto do Fred e Eu, pelo menos a grande maioria. O conto da terceira noite é totalmente poético, é totalmente diferente, inclusive se estende mais. Inclusive, é o conto cujo trecho eu li no início do vídeo. E esse conto é narrado por um homem que revela o grande fascínio que ele tem por ela. É um homem que conheceu ela no ambiente de trabalho e que, devido a uma circunstância, a uma eventualidade, eles precisam ficar juntos naquela noite. E eles têm uma conversa bem diferente, intrigante, e eles têm também uma relação, só que ela é abordada de uma forma muito mais profunda. E quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê. Porque o comportamento da Maria Eugênia se deu diferente nessa relação, dessa forma. Não vou revelar aqui o que aconteceu, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, mas assim, foi um conto muito impactante e muito surpreendente. Após a terceira noite, ela parece estar numa fase mais calma, talvez um pouco mais estável na visão de alguns da vida, né? E os contos têm um certo diferencial. O epílogo também é muito interessante, eu gostei muito do epílogo. E assim, é um livro realmente feito
pra gente refletir em inúmeras coisas sobre a mulher e a questão da sexualidade feminina na contemporaneidade. Gente, a orelha desse livro foi escrita pela escritora Naline Naranjan, que escreveu Fêmea Alfa. Eu já falei dela e do livro dela aqui no canal, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso vocês se interessem em ler. Naline Naranjan também é uma autora que se aprofunda no universo erótico, e ela descreveu esse livro como genial, sensual e inovador. Ela diz também que o livro pode ser lido como o romance de formação de uma jovem. E ela também faz um questionamento sobre esse livro muito pertinente. Nesse questionamento, a Vanessa Teodoro Trajano não facilita na resposta. Naline Naranjan se pergunta: é melhor ser livre e pagar o preço da liberdade ou optar pela segurança do rebanho? O que você me diz sobre esse questionamento? O que você acha desse questionamento? Se você tem uma resposta a esse questionamento, deixa aqui nos comentários, porque eu quero debater com vocês sobre esse livro. E, segundo Naline, é melhor ser livre, porque é uma forma de lutar contra todo o machismo que ainda há no mundo. Eu achei uma leitura simplesmente extasiante, de tirar o fôlego, uma leitura assim que você consegue ler em um só dia. Eu pelo menos li em um dia. Do ponto de vista técnico, eu achei muito agradável também, porque o livro tem os capítulos muito bem elaborados, eles se abrem de uma forma muito bonita, além de contar com ilustrações belíssimas. O espaçamento entre linhas também é confortável, favorecendo uma leitura agradável. Além de, claro, o impacto da capa. A capa, inclusive, foi feita pela mesma capista que fez o meu livro Céu de Gris, a Lua Palazadani. Inclusive, também no final do livro, o livro tem uma playlist que você pode baixar no seu Spotify e escutar para você captar bem a essência desse livro. Você já leu Três Noites com Maria Eugênia? Se você já leu, me conte aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Se você ainda não leu, conte o que você achou dessas impressões, se você leria ou não, o que você achou da abordagem que traz esse conteúdo. Frisando novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para sempre estar por dentro das novidades literárias. Deixa o seu like, porque o seu like me ajuda demais, você nem imagina o quanto. Eu desejo a vocês uma excelente semana e até o próximo vídeo.